Senhoras e senhores, muitas informações do Fluminense nesse vídeo. O Flu pode ter reforço contra o Bahia na defesa. Veja como está a busca do Fluminense no mercado por novos zagueiros. Também a arbitragem definida para esse confronto contra o Bahia. E também a classificação, os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro para você ficar atualizado. Começou o Brasileirão, tá certo? Deixa o seu like, ative as notificações, já vai comentando aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense pra gente mandar um abraço pra vocês. Bora lá! Gente, primeiro eu quero mostrar a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O campeonato começou nesse final de semana em alguns clubes já, né, com o pé direito, vencendo. A gente esperava isso do Fluminense. O Fluminense até criou um volume ofensivo para 3 pontos, mas as falhas defensivas que a Central Fluminense já vem falando há muito tempo, não é 2024, já é desde 2023 esses problemas defensivos, fizeram o Fluminense tropeçar e perder 2 pontos em casa, gente. São 2 pontos valiosos que podem fazer falta lá na frente. A gente viu o Atlético Paranaense golear, então tá em primeiro, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Vasco, Inter e Palmeiras foram as equipes que venceram. O Fluminense está ali em nono colocado juntamente com o Bragantino, tá certo? Eu vou colocar os jogos da rodada, né? A classificação tá aí, mas como que foi essa rodada no domingo, né? Teve jogos de tarde, teve jogos à noite também. Falando da rodada sábado, o Inter venceu o Bahia por 2-1. Falhas do Marcos Felipe, saudade, torcedor tricolor. Criciúma 1, Juventude 1, Fluminense 2-2 com o Bragantino, São Paulo perdendo por Fortaleza em casa, o Vasco venceu o Grêmio em casa, o Atlético Paranaense goleou o Cuiabá, Atlético Goianiense numa partida muito polêmica, a partida do Vasco também é polêmica, né? Teve um pênalti claríssimo a favor do Grêmio que não foi marcado. O Atlético Goianiense também foi prejudicado, uma expulsão meio nada a ver ali, e um pênalti para o Flamengo nos últimos minutos, né? No último lance praticamente da partida. O Atlético ficou com 1 a menos por boa parte, ainda empatou, teve a chance de virar porque perdeu um pênalti, e o Flamengo fez um gol num pênalti mandrake, e já vê o nível da arbitragem para essa temporada, né? Teve empate entre Corinthians e Atlético Mineiro, Cruzeiro num jogo doido junto contra o Botafogo, 3-2, e o Palmeiras venceu o Vitória. O Palmeiras já começou na sua consistência, jogou fora de casa, já venceu 1-0, 3 pontos, é uma equipe consistente, a gente viu isso em 2022, né? A gente estava disputando o título com o Palmeiras, mas o Palmeiras perde poucos pontos, não é à toa, é o atual bicampeão brasileiro. Assim, falando de resultados na rodada, eu fiquei muito surpreso com a vitória do Fortaleza fora de casa, apesar do São Paulo não vir tão bem assim, me surpreendeu o São Paulo perder por Fortaleza em casa. O Fortaleza também não vem num momento excelente, perdeu o título cearense pro seu maior rival, o Ceará. Me surpreendeu um pouco, e claro, o Fluminense não ter vencido o Bragantino em casa, eu acho que foi uma surpresa grande também, até pelo momento da equipe paulista. Então, essas são as informações, né, do Brasileirão, é assim como que tá. Importante, o Fluminense joga amanhã contra o Bahia, terça-feira, 9h30 da noite, nova rodada do Campeonato Brasileiro, e claro, a Central Fluminense vai te atualizar, torcedor tricolor, para você ficar sempre muito ligado nas notícias do Fluminense no Brasileirão. Gente, essa aqui é uma excelente notícia, eu considero ótima notícia. Manuel pode retornar para esse confronto contra o Bahia, porque ele voltou a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz nesse domingo. Ele treinou normalmente com o elenco no CT Carlos Castilho, e tudo indica que ele vai viajar com o elenco para Salvador, onde o Fluminense encara o Bahia. Ele volta a ficar à disposição depois de uma lesão no tornozelo esquerdo durante um treinamento do Fluminense no CT Carlos Castilho, e não foi relacionado nos últimos jogos. Ele joga aquela partida contra o Flamengo na volta da semifinal do Campeonato Carioca e vai muito bem, né? Deu um ânimo para a torcida no sentido de, temos um zagueiro aqui que dá para jogar, dá para a gente contar na equipe titular do Fluminense. A gente lembra, o Manuel, ele chega
Ali em 2021, ele demora um pouco para assumir o lugar dele, até porque na época que ele chega, o Lucas Claro estava muito bem com o Nino na zaga, demorou a ele se firmar, mas em 2022 o Manuel foi titular boa parte da temporada, era um zagueiro de confiança, claro, jogando com o Nino também, aumentando o seu nível. E em 2023 ele já começou a ter alguns problemas, né? No início do ano ele teve um problema físico que ele ficou afastado, e assim que ele volta, ele teve o caso de doping que fez ele ficar esse tempão aí sem jogar e voltar só em fevereiro de 2024. A gente tem uma expectativa que o Manuel consiga ser um zagueiro confiável para ser titular do Fluminense. A gente vê a partida contra o Bragantino, o Martinelli falha no jogo aéreo, mas ele não é zagueiro. Esse é o problema da improvisação. Você expõe um jogador que não é da função a jogar, a se habituar por ali, e ele comete alguns erros que um zagueiro de origem não cometeria, né? Conseguiria cortar a bola. Isso faz o Fluminense perder pontos, como foi contra o Bragantino. E eu tenho confiança no Manuel. Eu achei a partida dele contra o Flamengo muito honesta. É um zagueiro que sabe sair jogando, tem a sua força, tem a sua importância na bola aérea ofensiva também. Sempre foi um zagueiro que marcou muitos gols. Então, é uma possibilidade do Fernando Diniz. É mais jovem do que o Felipe Melo, né? Tem mais vigor físico, né? Não é um jogador não é mais aquele Manuel do Atlético Paranaense, do Cruzeiro, do Corinthians, né? Mais jovem, força física, mas é um cara experiente, mais jovem do que o Felipe Melo, por exemplo, que pode e muito nos ajudar a diminuir, né, essas improvisações excessivas. Segundo tempo, contra o Bragantino, o Fluminense ficou com uma linha de zaga: Marquinhos, André, Martinelli e Marcelo, gente. Eu particularmente, eu sou muito contra isso. Sou muito contra esse tipo de improvisação, esses tipos de mexida, porque são jogadores que não são dessa posição, né? E vamos lá, a próxima informação eu vou falar, né, sobre zagueiros, novos zagueiros no Fluminense, como está o mapeamento do Fluminense, mas está na cara que o Fluminense precisa reforçar esse setor. Não foi olhado com muito carinho, não foi tratado com a devida importância, principalmente após a saída do Nino. Mas, excelente notícia, Manuel de volta. Eu quero opinião sua, torcedor tricolor. O Manuel, ele ficando à disposição, ele é titular do Fluminense? Ou você acha que ele é banco? Deixa o seu comentário aí, porque vamos debater, vamos discutir isso aí, porque isso é pauta muito importante. Ó, rapidinho aqui, mandar um abraço pra galera que tá sempre conosco, sempre interagindo nos nossos vídeos. Um abraço pro João Dalmiro, de Tupaciguara, Minas Gerais, pro Vanderlúcio de Governador Valadares, Minas Gerais, Disseu de Lusiânia, Goiás, pro Antônio de Laguna, Santa Catarina, Reginaldo Eduardo, pediu um abraço, Conceição de Macabu, aqui no Rio de Janeiro, Robson de João Dourado, na Bahia, e o Laerte de Tuiutaba, Minas Gerais. Muita gente de Minas aqui acompanhando a Central Fluminense. Valeu, comenta aí da onde que você está assistindo, deixa o seu like. Estamos bem próximos da marca de 40 mil inscritos no nosso canal. Compartilha aí com todo mundo para a galera conhecer o nosso trabalho. Eu falei do problema de zaga na notícia do Manuel, né, que realmente o Fluminense precisa contratar. E o Globo Esporte traz atualizações como está a busca do Fluminense no mercado por zagueiros, né? Porque é importante a gente lembrar que a janela internacional está fechada e só abre, se eu não estou enganado, dia 10 de julho. Eu sei que é julho, eu só não lembro o dia, mas é mais ou menos ali na primeira semana, início da segunda quinzena de julho. E de acordo com o GE, o plano A, B e C da diretoria do Fluminense é o Thiago Silva. Você, torcedor tricolor, que não aguenta mais ouvir Thiago Silva voltando pro Fluminense, Thiago Silva tá velho e etc e tal. Sim, o Fluminense, ele conta com o retorno do Thiago Silva. Ele tem um contrato até o meio de 2024, quando se encerra a temporada europeia, e ficará livre no mercado. Ele não vai renovar com o Chelsea, A expectativa é ele retornar ao Fluminense a partir
de julho. A ideia inicial do Flu, segundo o GE, era contar com o Thiago no início do ano, mas o Chelsea não o liberou antes do vínculo. Tem também a informação do Thiago Ferreira, que o Fluminense tem interesse no Robert Renan, mas como eu avisei aqui, o Robert Renan não viria para agora, se o Fluminense quisesse. Nem para o mês que vem. Também seria uma transferência internacional, já que ele pertence ao Zenit na Rússia. Então, se o Fluminense quiser contratar esses dois jogadores, vai ter que esperar o segundo semestre. E aí, gente, aí que tá o problema. O Fluminense, a gente tá em abril ainda, metade de abril. Até chegar julho, ali, segundo... São 3 meses. Em 3 meses tem muita coisa. Tem a fase de grupos da Libertadores, tem muitas rodadas do Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil. Então, o Fluminense ele vai ter que ter essas soluções domésticas aí, com os jogadores que estão. Saiu a informação no final de semana também que o Fernando Diniz teria conversado com o Gabriel Pires para o jogador se tornar zagueiro. E aí seria mais uma improvisação, mais um laboratório do Fernando Diniz dentro do Fluminense, que eu sou contra. E é assim, o Gabriel Pires vai virar zagueiro, mas o Gabriel Pires dele não sequer fica à disposição para entrar em campo. Dá pra gente contar com o zagueiro Gabriel Pires? É muito delicado isso, cara, esse momento que a gente tá vivendo na zaga do Fluminense. Eu sabia que o Nino era muito bom jogador, um excelente jogador de seleção brasileira. Mas o sistema defensivo simplesmente não existir mais por causa de uma saída de jogador, realmente é poucas vezes eu vi isso, particularmente no Fluminense, desde a saída do Thiago Silva lá de 2008, eu não lembro de mais nenhuma situação parecida como essa da saída do Nino. Então, o Fluminense ele tá no mercado, ele vai contratar zagueiros, a prioridade é o Thiago Silva, mas na minha concepção, na minha opinião, o Fluminense tem que contratar 2 zagueiros. E seria de muito bom grado trazer o Robert Renan, que está buscando outra equipe. O staff do jogador está buscando outra equipe porque ele perdeu muito espaço lá no Internacional. Tá certo? Então, a gente vai ter novidades, mas, gente, repito aqui, só para o segundo semestre, a gente ainda tem 3 meses com muitas competições importantes. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil rolando. O Fluminense ele vai ter que se virar com o que ele tem. E talvez a gente fique prejudicado nessa questão, porque a gente já viu como está sendo aí. Martinelli improvisado na zaga, o Fluminense perde pontos bobos em casa com o Bragantino, toma sufoco contra o Colo-Colo, toma sufoco contra o Alianza. Apesar do jogo, ofensivamente falando, contra o Bragantino ter sido muito melhor do que os últimos, os anteriores a esse jogo, mas não adianta melhorar o volume ofensivo se a zaga continuar entregando, se a zaga continuar falhando, porque vai ser um esforço em vão, concordam comigo? Mas deixa sua opinião aí, torcedor tricolor. Thiago Silva, ele volta realmente para o Fluminense? Vai ser titular? Deixa sua opinião aí. Você é a favor dessa vinda do Thiago Silva? E o Robert Renan? Você é a favor? Você é contra? Jogador de 20 anos. Eu falei num vídeo anterior, né? O meu último vídeo aqui na Central. Ele não é solução, mas é um cara que pode agregar bastante no plantel de zagueiros do Fluminense. Rapidinho aqui, traz essa informação, já que o Fluminense joga amanhã contra o Bahia, já tem a informação da arbitragem. A CBF definiu, né, a arbitragem para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e para a partida do Fluminense apita João Vitor Gobi, auxiliado por Danilo Ricardo Simon, da FIFA, e por Fabrini Belivacqua Costa, da FIFA também, e Danai Muniz comanda o VAR. Esse é o quadro completo do jogo do Fluminense. Vai ser a primeira partida que esse árbitro vai comandar jogo do Fluminense. Eu particularmente não conheço, é da Federação Paulista. A gente espera que faça uma boa arbitragem, até porque teve muita polêmica nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro com arbitragem. Jogo do Atlético Goianiense e Flamengo, que eu falei. Jogo do Vasco com o Grêmio. Cara, o pênalti não marcado pro Grêmio foi sacanagem. Foi sacanagem, pelo amor de Deus. O jogo do Flamengo eu não assisti particularmente, mas eu vi o lance da expulsão do jogador do Atlético Goianiense. Foi ridículo.
É o último. Gente, aquele lance não tem como expulsar um jogador. Tava muito longe do gol, tinha cobertura, o Pedro vai pro lado. O Pedro é lento, a gente sabe que o Pedro não ia conseguir chegar, mas enfim. Alguns problemas já na primeira rodada. É o que eu sempre falo. Enquanto não profissionalizar a arbitragem, é um bico, é um freelancer que os caras fazem, né? E, enfim, continua tendo esse tipo de problema no Campeonato Brasileiro de erros de arbitragem. Tá certo que ele faça uma boa partida na sua primeira partida apitando jogos do Fluminense, o João Vitor Gobi. Era isso que eu queria trazer para vocês, torcedores do Flu. Um abraço, saudações tricolores, deixe seu comentário sobre essas notícias.